Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Eclesiastes e o sentido da vida. A gente tem 3 livros bíblicos que são considerados livros de sabedoria: Eclesiastes, Provérbios e Jó. E os 3 trazem perspectivas diferentes a respeito da sabedoria, do temor a Deus e de como ele é vivido e experimentado na nossa prática diária. Uma coisa muito importante para a gente entender o livro de Eclesiastes é a gente perceber que quando lemos o livro a gente está ouvindo 2 vozes e não apenas uma. É importante a gente notar que o autor do livro não é o mesmo que fala ao longo do livro. E a gente só descobre isso lá no capítulo 12 de Eclesiastes, a partir do versículo 9 até o versículo 14, no final do livro, quando o autor ele vai dizer, olha, de tudo que o mestre disse, de tudo que o pregador disse, eis a conclusão: tema o Senhor Deus. Então o que isso mostra pra gente? Que é um autor do livro que recolheu todo o ensino do pregador, todo o ensino do mestre, expandiu todo esse ensinamento e no final ele nos dá uma conclusão. Então o autor é alguém que, como a gente, refletiu nas palavras do pregador, nas palavras do mestre e no final traz uma conclusão a respeito disso. Outra coisa importante é a gente entender o papel do pregador, do mestre ou do professor. Todas essas palavras aí traduzem a palavra hebraica kohelet, que é justamente essa pessoa que reúne outras pessoas para ensinar algo, né? É importante a gente perceber que ele tem uma perspectiva um pouco mais pessimista da vida e que ele se propõe a analisar a vida que acontece debaixo do sol, a vida que acontece no dia a dia, a vida que acontece não como em Provérbios, debaixo do temor do Senhor, mas a vida analisada de maneira crua, sem estar necessariamente levando em conta toda a perspectiva eterna do temor a Deus, mas a vida tomada da perspectiva humana, a vida olhada pelas coisas injustas que acontecem, a vida olhada pelos males, pelos sofrimentos, pelas dores. E o Kohelet, então, ele passa a observar tudo isso, ele se dispõe a investigar, a pesquisar essas coisas, a experimentar a vida, a ouvir outros que a experimentaram e analisar o que há de sentido, o que há de razão na existência humana. Um tema muito repetido ao longo do livro é qual é o sentido do trabalho. Afinal, o Kohelet olha para a nossa vida e ele percebe que a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. E o que ele quer entender, então, é qual é o ponto de tudo isso. Qual é o ponto de todo esse trabalho, de tanto trabalho a qual o ser humano se dá. A gente trabalha tanto para juntar, para conquistar, mas ele olha para tudo isso e percebe que tudo é passageiro, que tudo é breve. Então ele quer entender qual é o sentido da gente trabalhar tanto, qual é o sentido da gente correr atrás das coisas, da gente se esforçar pelas coisas, qual é o ponto disso tudo, sendo que a vida, o trabalho e tudo é hevel. Essa palavra hebraica é talvez a mais repetida no livro, que é traduzida muitas vezes por vaidade, mas a palavra hevel, além de vaidade, ela significa vapor. Então ela indica ali pra gente de que a vida como hevel, a vida como um vapor, traz essa ideia de que a vida é passageira e muitas vezes ilusória. Porque assim como uma névoa, assim como o vapor parece algo sólido, mas quando você toca ali, não tem nada, simplesmente se esvai entre os seus dedos. Assim o Kohelet diz que é a vida. Ela é transitória demais. Não dá pra gente pegar, não dá pra gente apalpar, porque ela é breve demais. Ela passa num piscar de olhos. Assim como a neblina da manhã, no meio-dia já se dissipou, a vida também. É breve demais, passa rápido demais. Então, Kohelet analisa tudo isso, as mais diversas situações, e ele olha, tudo é hevel, tudo é vaidade. Essa palavra hevel também é o nome de Abel, lá no livro de Gênesis, e a vida de Abel mostra pra gente um pouco do sentido dessa palavra, que é sobre a sua brevidade, que de repente ele está ali e no outro momento já não está mais. Assim é a vida.
E Correlete olha para isso e diz, olha, o nosso trabalho vai valer de quê se de repente nós não estaremos mais aqui? Se no momento seguinte alguém virá e tomará o fruto do nosso trabalho e talvez essa pessoa use de maneira injusta tudo aquilo pelo qual a gente se esforçou. Então, ao longo do livro, Correlete vai dizer, olha, aproveite a vida com a sua família, desfrute do suor do seu trabalho, porque isso é dádiva de Deus, isso é bênção de Deus. Então, Correlete, mesmo na sua perspectiva pessimista, olha para a vida, olha para os dilemas e percebe que há bondade de Deus na vida. Mesmo quando a vida é olhada de uma perspectiva negativa, ainda assim há beleza, ainda assim há vida, ainda assim há coisas para se desfrutar. Correlete vai dizer uma frase que é repetida depois por Jesus, de que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E isso ele explica e nos mostra que é porque quem está numa casa de luto reflete sobre a brevidade da vida. E o refletir sobre a brevidade da vida nos dá perspectiva. A gente passa a entender o que realmente vale, o que realmente tem importância, o que realmente vai durar e vai permanecer. E assim, quando Correlete encerra o seu discurso, lá em Eclesiastes 12:8, o autor então se apresenta no versículo 9 do capítulo 12, e ele vai dizer, olha, o Correlete, o sábio, ensinou muitas coisas, ensinou conhecimento ao povo, e aí ele vai dizer, olha, de tudo o que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, qual é o ponto? Qual é o sentido da vida? Temer a Deus. O livro de Eclesiastes nos mostra que o sentido da vida não se encontra na vida como um fim em si mesma. O sentido da existência humana não se encontra na humanidade, mas se encontra em Deus. Só há sentido quando olhamos para Deus como Criador de todas as coisas. Então, o fim e o propósito para o qual o homem existe é Deus. O homem existe para Deus. A vida humana só faz sentido em Deus. Longe de Deus, afastado de Deus, a vida não tem o menor sentido, não tem o menor significado, porque tudo passa, tudo acaba, tudo se repete, mas em Deus há um destino eterno, em Deus há um sentido eterno, há um significado interno e a vida passa a ter beleza, passa a ter valor e significado. Então, de tudo que há na vida, o que se deve guardar? Tema a Deus. Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes, que deve nos influenciar, nos fazer meditar e refletir. De tudo que há na vida, seja a beleza, seja as injustiças, os males, as dificuldades, de tudo que se pode experimentar, o dever do homem, o que é essencial para o homem, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Esse é o sentido da nossa vida. Que você reflita sobre isso, faça uma leitura do livro de Eclesiastes e perceba como Correlete e o autor do livro nos conduzem por esse raciocínio, nos conduzem por essa meditação, nos levando à conclusão de que temer a Deus é o único lugar onde nós temos vida, onde nós temos sentido e onde a vida encontra significado. Reflita nisso, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.